Ministra, a senhora, eu tinha feito uma introdução, a senhora já fez um resumo, então vou direto às perguntas que tenho para fazer à senhora. Em primeiro lugar, destacando que aqui ninguém questiona a competência da senhora, a história e a trajetória por todos os cargos que já exerceu e exerceu bem. Mas a saúde é extremamente difícil e a nossa realidade, infelizmente, não é a que a senhora descreveu para nós. Nossos hospitais públicos e privados estão lotados de pacientes com dengue, crianças morrendo com dengue hemorrágica, e é um quadro muito trágico que nós vivemos no Brasil no momento, e esperamos que a senhora tenha as soluções para a questão da dengue no nosso país. Primeira pergunta, ministro. Como o Ministério da Saúde se preparou durante o ano de 2023 para enfrentamento da presente epidemia de dengue? Segunda, há cerca de 5 dias a imprensa noticiou que a saúde reduziu em 61% os recursos aplicados na campanha contra a dengue em 2023, quando comparados com o ano de 2022. O valor da verba de 2023 foi a menor cifra desde 2019, segundo o site Poder 360. Por que houve essa drástica redução, mesmo diante da previsão da situação que enfrentaríamos? O orçamento destinado às campanhas para controle das arboviroses em 2023 foi suficiente, ministra? Ressalto aqui, excelentíssima ministra, a relevância das ações de prevenção dessas patologias. Também questiono quais estratégias o governo federal organizou para enfrentamento da dengue ao longo desses primeiros meses do ano. Ainda solicito o esclarecimento de Vossa Excelência quanto à ação de apoio a estados e municípios e quanto a estratégias de assistência aos doentes de dengue desenvolvida pelo Ministério. Por outro lado, além da adoção das medidas já tradicionais de prevenção das arboviroses, entendo que as pesquisas científicas são de extrema relevância para o controle dessas doenças e mostram avanços. Nesse sentido, quais novas tecnologias têm sido usadas pelo SUS no combate à dengue? Cito como inovações tecnológicas para controlar a proliferação dos mosquitos e prevenir a dengue, a infecção de mosquitos por bactérias, as armadilhas inteligentes e o uso de drones para mapeamento de criadouros. Essas tecnologias estão sendo promovidas e usadas? Se sim, em que escala? Ministra, esses são meus questionamentos e, aproveitando ainda o tempo que me resta, gostaria de pedir à senhora uma maior atenção com essa comissão. Há 10 anos estou aqui e sempre que precisei de ter audiências com ministros, sempre éramos atendidos. Infelizmente, na gestão da senhora, eu e vários colegas aqui temos pedidos de audiência de 6 meses que não fomos atendidos. Às vezes a senhora, cercada por tecnocratas, não sabe o que um deputado pode levar de contribuição para a senhora, porque nós vivemos as dificuldades dos municípios no dia a dia. Nós sabemos o que o prefeito, o que o secretário de saúde, o que o vereador que está diante da população todos os dias sabem e que os técnicos não sabem. Então, peço à senhora atenção para que atenda os deputados em audiências, porque muitas vezes não vamos tomar o tempo da senhora, vamos levar uma solução que pode salvar muitas vidas, ministras. E isso é muito importante para o deputado, lutar pela vida da população, daqueles que os elegem. Agradeço muito a presença da senhora nessa casa, desejo sucesso e que acabamos com essa dengue urgentemente, porque estamos perdendo milhares de pessoas que poderiam estar aí contribuindo para a construção de um Brasil melhor. Muito obrigado. Agradeço aqui ao deputado Célio Silveira, também por ter cumprido o tempo.
E agora concedo a palavra à autora do requerimento número 16/2024, senhora deputada Rosângela Moro. Obrigada, presidente. Presidente, eu vou usar também o tempo da liderança na sequência ou vai fragmentar? A deputada pode continuar, a gente vai só verificar se chegou o comunicado. Okay. Se tiver chegado, se tiver interesse, a gente já agrega. Obrigada, presidente. Começo saudando o senhor, parabenizando pela condução dos trabalhos da comissão, os demais componentes da mesa, saúdo a ministra, que comparece diante dessa comissão, num cenário hoje que é muito preocupante. Nós, como representantes do povo brasileiro, eu vou fazer, ministra, as perguntas respeitosamente, mas perguntas difíceis, mas nós, como representantes do povo, temos que encarar com seriedade e determinação para dar as respostas que essas pessoas precisam. Então, antes eu queria começar, presidente, falando sobre a dengue. Muito já se falou, a ministra já falou, o colega que me antecedeu também falou, e os números nos assustam muito. Hoje, inclusive, saiu uma reportagem no Valor que o painel de monitoramento de arbovirose do Ministério da Saúde chega a 3 milhões. Esse número é muito alto comparado, né, aos números de anos e períodos correspondentes anteriores. E o governo Lula, também a imprensa que nos diz, reduziu em 58,5% o valor do gasto com campanhas de comunicação, de prevenção e de conscientização sobre a dengue. Mesmo com os diversos alertas que a epidemia de 2024 podia alcançar um número recorde de casos. Em 2023, o Ministério da Saúde gastou 13,1 milhões com campanhas de combate à dengue e outras arboviroses. Em 2022, foram 31,6 milhões. Então, disso eu já falo a primeira pergunta objetiva, ministra. Se essas informações correspondem com a verdade e por qual razão reduzir o valor da verba nessas campanhas, quando a gente sabe que a prevenção e a conscientização é, sim, uma maneira da gente reduzir esses números. Porque, segundo aspecto, por que, ministra, mais dinheiro para a cidade de Cabo Frio, comparado às demais? Terceira, se é adequado, ministra, nesse período de pandemia, que todos os esforços, como a senhora bem colocou, têm que ser somados, se é adequado a secretária da pasta número 1 tirar férias. Presidente. Se é adequado, ela tira férias, ela passar as férias na meditação na Índia, e enquanto a população sangra aqui, morrendo de dengue. Não tem que se deter. Objetivamente... Pode se deter o requerimento, mas como existem os outros requerimentos que versam sobre os outros assuntos? Valeu. A própria ministra está explanando sobre a dengue. Só reforçando aqui a todos os parlamentares que gostaríamos que cada um se ativesse ao teor dos 3 requerimentos que foram aqui apresentados, tá bom? Retomando o tempo da deputada Rosângela Moro. Presidente Obrigada, Francisco, presidente. Com licença, existe um requerimento da deputada Rosângela que fala das ações implementadas pela pasta do primeiro ano. A ministra fez uma apresentação onde ela colocou as ações, então é pertinente, não dá para cercear a palavra de parlamentar a qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que se ater aos requerimentos, sim, mas a gente está falando das ações do mandato. Eu acho que com respeito, querendo saber, não tem problema nenhum. O senhor me desculpe. Até porque a ministra trouxe, né, os dados da dengue do ano passado e desse ano. E são temas que estão na imprensa. E se houve essa manifestação decorrente da agenda, tipo, ela tem o direito de não responder se assim ela quiser, mas nós, como parlamentares, temos o direito de perguntar, presidente. E eu acredito que ela queira responder, porque ela é a ministra da Saúde. Eu acredito que ela queira responder, até para que a população saiba como que a ministra se posiciona. Mas eu prossigo. Além da dengue, presidente, no ano passado, nós apresentamos um requerimento para que o Ministério da Saúde nos mostrasse qual é o cronograma de implementação para 100% da ampliação do teste do pezinho. Lá em 10 de março de 2023, o Ministério afirmou que
não havia como mensurar o cronograma da implementação escalonada do teste do pezinho. Pois bem, decorrido 1 ano da apresentação desse requerimento, a minha pergunta é muito objetiva, ministra. Se há esse calendário implementado. Outra pergunta que eu não posso deixar de fazer, presidente, que tem a ver com os requerimentos, a respeito ao desabastecimento de alguns medicamentos, sobretudo para pessoas com doenças graves e doenças raras. Então, eu gostaria de saber do Ministério da Saúde qual que é a causa do desabastecimento desses medicamentos que foram mencionados no requerimento que está de posse da ministra, e além da causa do desabastecimento, quais procedimentos estão sendo adotados para que o fornecimento seja reestabelecido. Agora eu preciso saber, presidente, se me foi deferido o tempo da liderança ou não? Não, não foi, não chegou, deputada. Como teve a interrupção, lhe concedo mais 1 minuto para a conclusão. Obrigada. Outra situação de extrema importância é que a gente vê os dados, né? Mas houve, assim, disparidade em relação à classificação e à contabilização dos óbitos, voltando à dengue. Então, eu pergunto, qual que é a metodologia que o Ministério está adotando para classificar e contabilizar os óbitos em investigação? E como que o Ministério planeja comunicar eventual atualização ou correção dos dados preliminares e de que maneira interage com especialistas e a comunidade científica para assegurar a precisão desses dados? Obrigada, ministra. Agradecer aqui a deputada Rosângela Moro. O próximo requerimento, ministra, é de minha autoria, é o requerimento número 37 de 2024. Compreendemos que trata sobre a situação dos hospitais do Rio de Janeiro. Gostaríamos aqui de até reconhecer a complexidade que deve ser para o Ministério da Saúde, que tem o papel de fazer o planejamento, a organização do Sistema Único de Saúde de todo o país e ter que fazer a gestão direta de unidade hospitalar. Imaginamos a dificuldade que isso deve gerar. E essa problemática que nós temos nos hospitais do Rio de Janeiro não é algo da sua gestão, já são muitos anos, e isso eu considero que uma das grandes causas é realmente uma situação onde, tendo que no estado do Rio tem essa particularidade de ter hospitais que ficam sob a gestão direta. Mas, o momento em que se percebe a necessidade de avanços nesses hospitais, gostaria de saber quais são as ações, de uma forma mais objetiva, programadas pelo Ministério da Saúde para melhorar o atendimento, naturalmente em parceria com a Secretaria Municipal do Rio e dos outros municípios envolvidos e a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, né, compreendendo que essas unidades hospitalares têm desde papéis diferentes na rede, mas que naturalmente precisam ter esse avanço. Então, já me senti bem contemplado na sua apresentação inicial, mas gostaria que pudesse discorrer mais sobre quais são, de forma objetiva, o planejamento do Ministério para a melhoria das ações nos hospitais do Rio de Janeiro. Agora, eu concedo a palavra à ministra para responder aqui as perguntas feitas pelos parlamentares referente a esses 3 requerimentos. Pelo tempo, como cada parlamentar teve até 5 minutos, a ministra terá até 15 minutos para poder, agregando o tempo de cada questionamento, para responder. Perfeito. Algumas questões foram comuns no que se refere à dengue, em relação ao deputado Célio Silveira e à deputada Rosângela Moro. Então, eu vou tratar inicialmente de dengue, agradecendo pelas questões. Antes da dengue, eu acho que é importante só mencionar
que eu considero da maior importância, como disse inicialmente, o diálogo com os parlamentares. Só em 2023 tive agenda com 212 deputados federais e 42 senadores, sempre insuficiente, e houve muitos deputados, muitas contribuições efetivamente importantes. O senhor tem toda a razão, os deputados sempre podem levar contribuições com o seu conhecimento local, das suas realidades, e reitero isso, não teria nada a contestar, ao contrário, reafirmar essa importância. Objetivamente, em relação à dengue, nós acompanhamos a situação com base em estudos científicos. O Ministério da Saúde retomou todos os comitês científicos, muitos estavam desativados, comitês e conselhos foram retomados na nossa gestão para todas as ações, do programa de imunizações à área de assistência, todos foram retomados. O que eu gostaria assim, de esclarecer em relação às medidas, então, do ponto de vista da antecipação em 2023, já no mês de outubro, a partir do Infodengue, que é a principal plataforma com os principais especialistas em projeção de dengue, epidemia que nós temos há 40 anos, então há um conhecimento acumulado. O Infodengue é uma associação de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, é um programa da Fiocruz, com colaboração da Fundação Getúlio Vargas, com os maiores especialistas nesse acompanhamento de tendências. Então, ali já havia a projeção de que nós poderíamos chegar a ter um número de casos muito mais elevados que 2023. São vários cenários, então não dá para cravar um número, nem é o caso. Esses alertas foram imediatamente tratados no âmbito interno do Ministério da Saúde e também com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Se todas as ações, pactuações devem se dar dessa forma, isso é da lei do SUS e das suas normativas, mais ainda ocorreu isso em relação à dengue, exatamente por essa preocupação. Quero, inclusive, agradecer as duas entidades que nós conhecemos como CONAS e CONASEMES, e também, aqui representados, aos nossos agentes de endemias e também os agentes comunitários de saúde. Fundamentais nesse trabalho, e toda a nossa campanha também vem reforçando esse papel, como deve ser, essa potência que o Brasil tem. Não obstante, a dengue é uma arbovirose, como eu disse, hoje preocupa 80 países no mundo, nas Américas, na África, na Ásia. É um tema que vai ser discutido semana que vem entre os países do Mercosul, pela sua expansão, como eu disse, abaixo do Trópico de Capricórnio, seja nos países temperados, cada vez vai ser uma preocupação maior. Então, é um desafio imenso que não será resolvido com medidas isoladas, mas com um conjunto de medidas para as quais o apoio das senhoras e senhores serão fundamentais. Então, isso é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Nossa atuação a partir dessa explosão de casos no início de 2024, e foi isso que destoou um pouco dos cenários que tinham sido previstos. Normalmente a epidemia vem num ritmo não tão intenso e não no início do ano. Foi uma atuação de reforçar as campanhas, e já vou falar da verba de publicidade e de outras ações, e além de reforçar as campanhas, foi também no sentido dos alertas de assistência, porque a dengue é uma doença que conhecemos há 40 anos, a hidratação é o elemento fundamental, o manejo clínico adequado, como dizemos tecnicamente, mas significa o cuidado adequado das pessoas. Para isso, nós temos especialistas, deputada Rosângela Moro, esses especialistas são ouvidos diariamente, eu posso dizer, mas de forma organizada. Nós temos um comitê que acompanha toda a ação do nosso Centro de Operação de Emergência para a Dengue.
e esses dados são fundamentais para a definição de políticas públicas, além dos especialistas do próprio Ministério da Saúde, que tem no seu corpo técnico alguns dos principais infectologistas e dos principais epidemiologistas do Brasil. Então, o próprio Ministério dispõe desse corpo técnico. Do ponto de vista da campanha, antes de falar do atendimento, então, nós tínhamos essa antecipação, isso foi trabalhado, foram repassados recursos na faixa de 160 milhões para estados e municípios, porque nos municípios que muitas ações preventivas são fundamentais, desde reservatórios de água e limpeza urbana como fator essencial, e nos estados, de maneira que a rede de assistência pudesse estar a postos para atuar em relação aos casos graves. Um fator que contribuiu, além da mudança climática, para esses casos foi a circulação simultânea de 4 sorotipos de dengue. Então, essa informação científica é fundamental para entendermos o quadro e podermos agir. Com o predomínio em muitas localidades do sorotipo, do sorotipo 2, que é o que leva a muitos casos de agravamento nesse contexto. A questão das crianças na rede hospitalar, ela corresponde e é um ponto de atenção já desde o ano passado, não só a questão da dengue, mas também a questão das doenças respiratórias, vírus sincicial, gripe, Covid também, como fator de preocupação. O que nos chama a atenção, e é um ponto já na pauta do Ministério da Saúde, do fortalecimento dessa assistência hospitalar pediátrica, dos leitos pediátricos em todo o Brasil. Então, medidas também estão sendo tomadas nessa direção, deputado. Em relação aos custos da campanha, a notícia noticiada é falsa, nós contestamos imediatamente. Os valores destinados à campanha de publicidade para a dengue em 2024 é maior 50 milhões em relação a 32 milhões do período de 2022. Esse é o gasto em relação a 2022. E eu queria, assim, mencionar que não são apenas campanhas publicitárias. Nós temos muitas outras ações trabalhadas com estados e municípios, ações de âmbito local, ações educativas, cursos para os agentes de endemias e os agentes comunitários, cursos para os agentes de saúde e também para os profissionais médicos. E aqui eu quero dizer que o Ministério da Saúde trabalhou junto com a Associação Brasileira de Educação Médica, com a Associação Médica Brasileira, me reuni também com o Conselho Federal de Medicina, com todas as entidades médicas, com as entidades de enfermagem, com os agentes também, que eu já fiz referência, com as entidades das prefeituras e com os governos dos estados, para avançarmos nas melhores medidas. Entre elas, eu destaco, então, além daquilo que eu já falei, a ampliação em 1,5 bilhão de reais para recursos a municípios e estados em situação de emergência. Não faltou a presença do Ministério da Saúde junto a estados e municípios, faço questão de afirmar isso, diante de um problema que é complexo e sobre o qual eu vou falar medidas estruturantes que eu considero fundamentais. Além disso, os vários GAD pelo Brasil, em apoio à questão do combate aos focos, do mosquito, o abastecimento com estoques de inseticidas e larvicidas desde o ano passado, ou seja, um trabalho intenso que não foi isolado, como eu já disse aqui. E lançamos a campanha nacional Brasil Unido contra a Dengue, Zika e Chikungunya, lembrando que não é só dengue, mas também Zika e Chikungunya como grandes fatores de preocupação quando falamos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, além do que aconteceu na região norte da febre Oropouche.
não é, que é um outro sinal grande de preocupação e que nós temos trabalhado diretamente. Muitos casos na região norte que foram diagnosticados como dengue eram, na verdade, febre oropústica. Então, temos trabalhado com base na ciência, deputada Rosângela Moro, com base nas entidades e, principalmente, eu diria, numa articulação com estados e municípios. O Ministério da Saúde não tem feito esse trabalho de forma isolada. Também temos feito visitas técnicas a estados e municípios, sempre de acordo com as secretarias estaduais de saúde, como deve ser. Essas visitas prosseguem e elas têm dado resultados importantes, lembrando que, nesse momento, principalmente nos locais onde há um aumento de casos, fizemos isso muito aqui no Distrito Federal, um trabalho par e passo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal nesse sentido. Várias ações educativas, usando a questão do esporte e usando muito, junto com o ministro Camilo Santana, as escolas também. Então, eu queria, assim, destacar esses aspectos em relação à dengue. E, para terminar, concordo inteiramente, aliás, faz parte da minha trajetória e da minha luta, defender ciência e tecnologia aplicada ao sistema de saúde. Alguns métodos são promissores, respondendo à sua pergunta, ainda não tem uma escala nacional e precisam ter. Nós ampliamos o ano passado e as medidas que pretendemos anunciar dizem respeito exatamente a que métodos, como o senhor lembrou, o caso do Wolbachia, com excelente resultado em Niterói, também mostrando resultados promissores em Belo Horizonte, mas, além da escala, são métodos que levam tempo, né? São métodos estruturantes, como assim o é também a vacina, que nós faremos anúncios sobre as possibilidades de ampliação e a própria vacina do Instituto Butantan, que será em dose única, o mais breve possível. Bom, eu diria isso em relação à dengue, mas o principal é pedir o apoio de vocês, porque, nesse momento, a questão dos sinais de alerta, de impedir mortes evitáveis, deve ser o nosso principal objetivo. Para isso, nós estamos trabalhando, como eu disse, junto com estados e municípios. Vou agora às questões da deputada Rosângela Moro. A deputada Rosângela Moro fez questionamento sobre dengue, que eu já respondi, mas ela fez um questionamento específico sobre destinação de recursos, mencionando um município específico, o município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Antes de responder sobre Cabo Frio, me cabe dizer, e aí vou repetir as palavras do presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, secretário de Estado de Minas Gerais. Ele afirmou, neste governo, com este Ministério da Saúde, estamos tendo diálogo e atendimento às necessidades dos estados. Então, fizemos isso de forma republicana, como é a orientação do governo, seguindo as diretrizes técnicas das nossas áreas específicas, atenção primária, atenção especializada em todo o Brasil. Recuperamos recursos para alta e média complexidade em 27 estados e no Distrito Federal. Então, é muito importante dizer isso. Não posso falar município a município, mas, atendendo a sua reivindicação, vou falar especificamente do município de Cabo Frio. De forma resumida, né, dizer que o município de Cabo Frio, ele é um município que tem a 14ª posição em termos de tamanho populacional em relação aos 92 municípios que formam o estado do Rio de Janeiro. Tem um índice de desenvolvimento humano que o coloca na 97ª posição entre as cidades brasileiras em termos de desenvolvimento humano. Tem, nos últimos 5 anos, isso que é importante dizer, como funciona essa atribuição de recursos? São analisados tamanho populacional, rede assistencial,
e, portanto, necessidades... Ministra, 1 minuto para a sua conclusão. Pois não. E mais a necessidade do aporte do governo federal. Muitos municípios, e é o caso de Cabo Frio, estavam há 4 anos sem receber a devida destinação pelo governo federal. É um exemplo entre vários, né? Por essa razão, esse município, como outros, foram atendidos. Só para dizer, o recurso recebido pelo município de Cabo Frio, ele pode ser comparado com outros recebidos por municípios do estado do Rio de Janeiro. A senhora falou dos 55 milhões. Eu posso falar dos 164 milhões que o município de São Gonçalo recebeu, dos 210 milhões que o município de Duque de Caxias recebeu, do município de Magé, que recebeu um aporte de 80 milhões. Então, nada há de diferente, de extraordinário em relação a Cabo Frio. Apenas o fato do município ter ficado desassistido, aumentar sua rede assistencial e não contar com o apoio do governo federal como era devido. Essa reivindicação era antiga do Ministério e, com muita alegria, eu pude atender a essa realidade e a tantas outras do estado do Rio de Janeiro e de tantos outros estados brasileiros. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.